Alô, meus amores, um grande abraço. Mais uma vez já estamos de volta e com notícia muito boa. Fala sobre a prorrogação do auxílio emergencial para esse final de ano, novembro e dezembro, que o presidente, junto com o Paulo Guedes, ele já vem debatendo aí nos corredores e que essa possibilidade está pegando corpo. O presidente Jair Messias Bolsonaro, inclusive, está sendo aconselhado para que faça isso, que prorrogue o auxílio emergencial. Eu pergunto a você é a favor que haja prorrogação? Todo mundo é a favor, não é verdade? Porque 25 milhões de pessoas simplesmente ficarão sem nada a partir do dia 1º de novembro. Os pagamentos da sexta parcela irão começar agora, nesse mês de setembro, dia 17, com os beneficiários do Bolsa Família com o final do NIS 1. E no próximo mês será o último pagamento, será a sétima parcela no mês de outubro. Dia 1º de novembro começa a migração do Bolsa Família para o Auxílio Brasil. E aí, quem entrar no Auxílio Brasil será beneficiado. Quem ficar de fora do Auxílio Brasil será prejudicado, porque não vai ter mais auxílio emergencial. É por isso que é importante você acompanhar esse vídeo por inteiro. Você vai ouvir o que disse o ministro Paulo Guedes, porque não está descartando essa possibilidade. Pelo contrário, há possibilidade de prorrogar sim. Agora, por que é necessário que o governo prorrogue? Que é um tema importante, prorrogação do auxílio emergencial. Sabe por quê? Resumindo em 2 palavras aqui: queda de popularidade. Baixa popularidade. É diante disso que o presidente precisa e está sendo aconselhado para prorrogar. Preste atenção, primeiro o que disse o ministro Paulo Guedes. Escuta aí o que foi que ele falou sobre toda essa questão que tem aí uns precatórios, quase 90 bilhões de reais. Ele fala que o Congresso tem que aprender a manusear essa possibilidade, porque vai ter os debates de usar esses precatórios para pagar o aumento, o reajuste do Auxílio Brasil e também deve sobrar alguma coisa para prorrogação. Vai ser debatido sobre essa questão e também essa segunda prorrogação. Preste atenção para você entender antes da gente trazer mais informações, tá? Então, escuta aí o que disse o ministro Paulo Guedes em entrevista à TV Senado para você entender o ponto de vista, o raciocínio dele. Escuta aí. E aí o Congresso não consegue exercer sua grande função, que é exatamente ajudar a construir os orçamentos públicos. Porque a essência da política é decidir para onde vão os recursos públicos. E ninguém precisa perder. Porque o que acontece? Como tem uma inflação aí de 2%, 3% ao ano e tem um crescimento de 3%, 4% ao ano, basta você falar, ó, esse ano não tem para você, não. Esse ano vai mais o dinheiro para o lado de lá. Ó, agora nesse outro ano vai mais para a saúde. Ó, nesse outro ano já é mais para a educação. Nesse outro ano, ó, é mais para a segurança pública. Cada hora você desloca o recurso um pouquinho para um lado, um pouquinho para o outro. Essa é a essência da política. Hoje os senhores estão impedidos de praticar a essência da política, porque 96% do dinheiro já está carimbado. Esse é o problema da saúde, esse é o problema da educação, esse é o problema até do gás. Nós poderíamos perfeitamente falar assim, olha, põe aí, então, R$500, R$600 um Bolsa Família, porque isso aí vai cobrir todo o aumento de alimento, de gás. O Brasil é produtor de alimentos. Então, se os alimentos sobem mundialmente, o Brasil ficou mais rico. Mas olha o paradoxo, o país está mais rico, mas o pobre ficou mais pobre ainda, porque não está conseguindo comer. Ora, um país mais rico tem mais recursos, tem mais arrecadação e deve ter a capacidade, então, de dar um aumento nessa provisão, entre aspas, para os mais frágeis, que é o Bolsa Família, que é o Renda Brasil, que é um programa desse tipo. Bom, a outra foram essas perguntas dela. Depois o senador Isalci fez perguntas também bastante técnicas. Ele falou, olha, por que nós tivemos uma redução, por que nós estamos conseguindo gastar menos no auxílio emergencial, ou por que o auxílio emergencial, já que nós estamos vendo que saúde e economia andam juntas, como é que, para reativar a economia, então, nós não estamos, então, gastando mais? Por que economizamos tanto no auxílio, etc. E aí, acho que o ano passado foi um ano muito difícil, mas operava-se sob uma orientação geral, e às vezes se fala até que foi o governo que fez isso, mas não foi. O primeiro ministro da Saúde que nós tivemos, ele popularizou dentro do governo, ele fez uma bela análise de diagnóstico, ele disse, olha, a pandemia é séria, ela vai subir exponencialmente nos primeiros meses aí, então, abril, maio e junho ela sobe forte,
Na verdade, ele falou janeiro, fevereiro, março. Ela chegou em março. Ele falou assim: ela sobe março, abril e maio, ela sobe bem forte. Depois ela estabiliza num platô, fica julho, agosto, setembro, outubro, e depois ela desaba. E não houve uma palavra sobre barreira sanitária. Não houve uma palavra sobre testagem em massa. Não houve uma palavra sobre vacina. Não houve uma palavra sobre... tinha uma outra coisa que era importante, que agora está se revelando importante. A teoria exposta para nós, e que nós acreditamos, e que vimos acontecer, ele estava certo, ele falou, olha, março, abril e maio, ela sobe forte. Então, nós temos que fazer o distanciamento social, porque com o distanciamento social, ela não sobe tão verticalmente, ela vai subir um pouco mais devagar, e aí vai dar tempo de ir criando a imunidade de rebanho aos poucos, porque se pegar em todo mundo ao mesmo tempo, explode a capacidade hospitalar. Então, a ideia de imunidade de rebanho foi uma ideia lá difundida lá, logo no início, dizendo, olha, não se falou em barreira sanitária, testagem em massa, vacina, nada disso. A ideia era, vamos aos poucos, para não, se for todo mundo ao mesmo tempo, explode a capacidade hospitalar. Então, tem que ser aos poucos. E realmente aconteceu isso. E lançamos o auxílio emergencial justamente como uma cobertura para permitir que os 40 milhões de invisíveis, mais o pessoal de Bolsa Família, ficasse em casa, com distanciamento social. A economia mergulhou, o PIB caiu, colapsou, o desemprego mergulhou também. Mas a população foi protegida pelo auxílio emergencial e mantivemos os sinais vitais funcionando. A economia continuou funcionando devagar, pelo menos a parte de transporte, a parte de comida, de alimento no campo, e nós conseguimos ir minimizando a coisa e parecia realmente que a epidemia tinha acabado, estava acabando lá para novembro, outubro, começou a descer, as mortes começaram a descer. A prova disso é que os próprios governadores começaram a desativar os hospitais de campanha. Eu não acredito que foi má fé, eu não acredito que foi para roubar, não acredito nada disso. Eu acho que foi mesmo a ideia de que a onda estava indo embora, a economia estava voltando e a crise ia acabar. Só que aí em dezembro a coisa voltou de novo, janeiro, fevereiro acelerou de novo, tivemos que reativar tudo outra vez. 15 segundos. E aí sim, já falando de vacina, de tudo isso. Desculpe, eu preciso falar mais um pouquinho para responder, eu vou ser mais rápido. Mas então, o que aconteceu dessa vez? Em vez de 68 milhões, nós vimos muita gente, 75% estava focalizado nos 50% mais pobres do Brasil. Mas tinha uma parte do auxílio emergencial que foi capturado por classe média baixa, que não precisava. Então, nós agora, em vez de 68 milhões, nós fizemos 40 milhões de pessoas. Isso é uma economia de recursos. Da mesma forma, por um acidente, não foi por desígnio, foi por acidente. Eu digo sempre que o timing, quem dá o timing é a política. Por um acidente, primeiro houve as eleições de outubro, com o segundo turno logo em novembro. Depois houve festa de Natal, estudo, e aí a contaminação começou a subir, etc. E aí um protocolo que estava pronto na Câmara, estava pronto no Congresso, no Senado, na Câmara, que era justamente o protocolo da crise, que tinha o comitê, na verdade, tinha o Conselho Fiscal da República. E aí o próprio Supremo, o ministro Fux, se sentiu desconfortável, pediu para tirar. Ora, era aquele conselho que declarava imediatamente, e ao mesmo tempo aprovando a PEC, você já tinha todo o protocolo de renovação, de auxílio, de extrateto, já estava tudo lá. Só que estava havendo uma disputa na própria Câmara e no Senado, uma disputa de sucessão. Aí eu escutava sempre o seguinte, olha, é muito importante, mas ninguém vai falar disso agora até dia 2 de fevereiro. No dia 2 de fevereiro começou a conversa de novo, de auxílio emergencial, de como é que faz. E aí a política é que faz o time, conseguimos reproduzir tudo que já tínhamos aprendido. Portanto, e agora mais eficientes. Então, criamos programas de crédito no início de 40 bilhões, que só foram usados 3 bilhões no início. Aí tivemos que refazer e fizemos o Pronamp, teve um alcance muito melhor. Depois fizemos o PEAC também, muito melhor o alcance. Então, foi um aprendizado do ano passado. Portanto, é o que você está acompanhando aí, né? É longa a entrevista do ministro Paulo Guedes, mas, para resumo de história, não foi descartada a questão de prorrogação. Poderemos sim ter a prorrogação e
a maior referência sobre uma segunda prorrogação para assistir as pessoas que vão ficar de fora do Auxílio Brasil, cerca de 25 milhões, é a queda, é a baixa popularidade do presidente Jair Bolsonaro, que já atingiu aí um índice de rejeição de 64%. O presidente Bolsonaro está sendo aconselhado a prorrogar sim novamente o auxílio emergencial até o final do ano, e aí já pensando na sua estratégia de campanha para a reeleição do próximo ano. É tanto que teremos essa mobilização, essa grande mobilização amanhã. Nada mais é do que a festa da democracia, mas por trás de tudo isso é pensando nas eleições do próximo ano. Já é campanha. Dia 7 amanhã, dia 12 também é a do ex-presidente Lula. Então são duas mobilizações que estaremos acompanhando. Então, resumo de ópera, não foi descartada a prorrogação para novembro e dezembro, não. O dinheiro vai ser usado sim de onde? Dos precatórios, cerca de 90 bilhões de reais. Primeiro para dar os aumentos, os reajustes para o novo programa Auxílio Brasil. E aí, com toda certeza, também será prorrogado, por isso que é uma semana, é um mês importante, esse mês de setembro. Vamos acompanhar. Prorrogação, aumento do Auxílio Brasil, a liberação do Vale Gás, os empréstimos microcrédito. É um mês importantíssimo esse mês de setembro. Não esquece de dar um joinha, de dar um like, diz se você é a favor dessa prorrogação. Se você é a favor que haja a prorrogação, sempre digo, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus colegas, com seus familiares, manda pelo grupo do WhatsApp, também para ele compartilhar, é importante. É uma campanha que vai ajudar mais de 25 milhões de pessoas, repito, são pessoas que terão o fim do seu auxílio emergencial agora, no próximo mês, mês de outubro. Por isso que estamos nessa luta, nessa campanha. Queremos prorrogação sim. E o presidente está sendo instruído para isso, está sendo aconselhado. Presidente, prorrogue, porque vai fazer muito bem à população e também para a sua própria campanha no próximo ano. Se não houver prorrogação, isso pode respingar, isso pode afetar as eleições do próximo ano. Por isso que está essa correria toda aí de mobilização e, lógico, que haja prorrogação, que haja liberação do Vale Gás, que haja liberação do microcrédito, empréstimo consignado, Bolsa Família, tudo isso. Dá a tua opinião sobre a situação, tá? Tô lá no Instagram, no blog Alex Silva. Forte abraço, que Deus nos abençoe. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.